Todo mundo diz que o maior problema da nossa geração é a ansiedade. Mas e se eu te disser que talvez nem seja esse o verdadeiro problema? Talvez seja justamente isso que tanta gente continua sofrendo, mesmo depois de tentar respirar melhor, meditar, organizar a rotina e fazer tudo aquilo que dizem que ajuda. Porque presta atenção nisso, você pode diminuir a ansiedade e ainda assim continuar sentindo que existe alguma coisa errada dentro de você. Então fica comigo até o final porque existe uma pergunta muito simples, mas ela pode mostrar se aquilo que está pesando na sua vida é realmente ansiedade ou se ela está apenas tentando chamar a sua atenção para um problema muito mais profundo. Me chamo André Cruz, sou psicólogo e logoterapeuta e este é mais um Engenharia de Sentido. A ansiedade virou a palavra que explica tudo. Não consegue dormir? Ansiedade. Está sempre cansado? Ansiedade. Perdeu a motivação? Ansiedade. Não consegue aproveitar a vida? Ansiedade. Eu não estou dizendo que a ansiedade não existe. Ela existe, ela é real e ela pode causar muito sofrimento e por isso ela merece cuidado, merece um cuidado genuíno. Mas existe uma pergunta que quase nunca aparece. A ansiedade por causa de quê? Porque nenhuma emoção aparece do nada. Toda emoção, ela sempre está querendo comunicar alguma coisa. Presta atenção nisso. Pensa comigo. Imagine que você está dirigindo e de repente uma luz vermelha acende ali no painel do seu carro. Você tem dois caminhos a fazer. Primeiro é ignorar completamente essa luz, colocar uma fita e a luz ela vai desaparecer. O segundo ponto é você parar o carro, abrir o capô do carro e tentar identificar o que é que está de errado. Mas o que acontece nos dias de hoje? As pessoas optam pela primeira opção. Simplesmente elas ignoram os sinais, sem investigar o que está acontecendo por baixo dele e segue a vida, segue a sua jornada sem nenhuma preocupação. Talvez seja por isso que tantas pessoas vivem dizendo: eu já tentei de tudo, mas continuo sentindo um vazio, continuo inquieto, continuo cansado, como se estivesse faltando alguma coisa. E sabe o que mais me chama a atenção? Quanto mais eu estudo o sofrimento humano, mais eu percebo que a ansiedade raramente é o ponto de partida. Quase sempre a ansiedade é uma consequência. Mas consequência de quê? Antes de responder, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já terminou um dia completamente exausto e mesmo assim teve a sensação de que nada daquilo realmente valeu a pena? Aquela sensação de cumprir todas as obrigações e ainda assim ir dormir com um vazio difícil de explicar, com a sensação de que poderia ter feito mais, enfim, aquele vazio que a gente não consegue explicar. Se isso já aconteceu com você, continua comigo aqui, porque agora a conversa começa a ficar interessante. Antes da gente continuar, queria deixar um convite para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque aqui a gente tem vídeo novo toda semana, toda quarta-feira. Agora, bora pro vídeo. Agora eu quero te mostrar uma ideia que mudou completamente a forma como eu enxergo a ansiedade. Existe um erro que eu vejo o tempo todo. Talvez você também esteja cometendo. A maioria das pessoas enxerga a ansiedade como um inimigo, como se ela fosse um problema. Então a luta vira uma só. Como faço para diminuir a ansiedade ou como faço para eliminar a ansiedade? E se essa pergunta estiver incompleta? Vamos pensar no seguinte, né? Pensa num detector de fumaça. Quando ele dispara, você fica bravo com o detector, você sabe que ele está tentando te avisar alguma coisa, que existe alguma coisa acontecendo. Agora imagina se alguém resolve arrancar a bateria desse detector. O barulho acabou, mas e a fumaça? E o incêndio? Eles continuam lá. Às vezes é exatamente isso que fazemos com a nossa vida emocional. A gente concentra toda a nossa energia em silenciar o sintoma e quase nenhuma em entender o que ele está tentando nos dizer. E existe um motivo para isso acontecer. Um motivo que quase ninguém explica. Foi justamente aqui que uma ideia do Viktor Frankl mudou completamente a forma como eu entendo o sofrimento humano. Frankl dizia que o ser humano não vive apenas da busca de prazer, da busca pelo poder, não vive apenas tentando fugir da dor. Existe uma necessidade ainda muito mais profunda, uma necessidade que vai nortear a vida dessa pessoa, que é a necessidade de encontrar sentido.
Quando essa necessidade fica esquecida ou frustrada, nem sempre a primeira coisa que aparece é tristeza, nem depressão, nem desespero. Às vezes, o que aparece primeiro é uma inquietação, uma sensação de que nada satisfaz. Você termina uma conquista e logo você precisa da próxima. Você descansa, mas continua cansado. Você está cercado de pessoas, mas continua se sentindo sozinho. Você trabalha muito, mas não consegue explicar por que tudo parece vazio. Frankl chamou isso de vazio existencial. E cuidado, quando estou falando de vazio, não estou falando de uma vida ruim. Pelo contrário, você pode ter um bom emprego, uma família, ter vários amigos, saúde para dar e vender, e ainda assim sentir que alguma coisa não se encaixa, que alguma coisa está faltando. Talvez a pergunta mais importante não seja o que eu tenho, mas para onde a minha vida está apontando. E aqui acontece uma coisa que pouca gente percebe. Você pode eliminar boa parte da ansiedade e continuar profundamente infeliz, porque reduzir um sintoma não é a mesma coisa de encontrar uma direção. Olha ao nosso redor. Nunca tivemos tantas possibilidades, nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca tivemos tantos cursos, tantos livros, tantas escolhas, tantas oportunidades. E ao mesmo tempo nunca foi tão comum ouvir frases como: eu me sinto perdido, não sei o que eu quero, parece que estou vivendo apenas no automático. Percebe o paradoxo? A gente aprendeu a escolher, mas ninguém ensinou como encontrar a direção. Porque escolher não é a mesma coisa que saber para onde vale a pena caminhar. E talvez essa seja uma das maiores dores da nossa geração. Não é a falta de possibilidades, é excesso de possibilidades sem um critério que organize a vida. Agora, deixa eu te contar uma situação que ilustra isso. Melhor do que qualquer teoria. Há algum tempo eu conversei com uma pessoa que chegou dizendo apenas uma frase: minha ansiedade, cada dia que se passa, está piorando. Enquanto a gente conversava, uma coisa me chamou bastante atenção. Ela pegava o celular o tempo todo, respondia uma mensagem, voltava a falar, depois respondia outra mensagem, olhava o relógio, respondia outra mensagem, ou seja, ela não estava naquele momento ali presente. A gente estava conversando, mas é como se várias e várias outras coisas estivessem acontecendo. Parecia que o corpo inteiro estava sempre correndo para algum lugar. Quando a gente deu uma pausa na nossa conversa, eu não perguntei sobre ansiedade. Eu fiz outra pergunta. Pergunta extremamente simples e inquietante. Algo que fez com que essa pessoa ficasse parada. A única coisa que eu perguntei para ela foi: o que faz você levantar da cama além das suas obrigações? Ela ficou em silêncio. Não foi um silêncio de quem não queria responder. Foi um silêncio de quem nunca tinha pensado nisso. Depois de alguns segundos, ela respondeu bem baixinho: eu não sei. E aquele eu não sei me disse muito mais do que tinha descrito antes, porque naquele momento ficou claro que o sofrimento dela não era apenas a ansiedade, era uma vida sem direção, uma vida sem sentido, não sabia para que lugar ia, não sabia por que estava ali. Talvez isso também aconteça com muita gente. Não falta capacidade, não falta inteligência, não falta esforço. Às vezes o que falta é Às vezes o que falta é um motivo. Motivo que dê sentido a todo esse esforço. E aqui existe um risco que quase ninguém percebe. Hoje nós aprendemos a otimizar tudo. Dormir melhor, respirar melhor, organizar a agenda, consumir mais conteúdo, produzir mais, render mais, ser mais eficiente. Tudo isso pode ajudar, claro que pode. Estaria sendo muito prepotente se dissesse que não. Mas existe uma pergunta que vem antes de todas essas coisas, que é o seguinte: questionamento genuíno. Minha vida está apontando para onde? Para onde que eu estou indo? Onde é que eu quero chegar? Porque existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar comprometido. Você pode passar o dia inteiro fazendo coisas e ainda assim terminar o dia sentindo aquela sensação de que apenas sobreviveu, não desfrutou de nada.
Agiu como se fosse uma máquina agindo de forma automática, no piloto automático. E talvez o problema não seja excesso de tarefas, talvez seja ausência de significado, ausência de direção, ausência de propósito, ausência de sentido dentro dessas atividades que você realiza diariamente. E são atividades simples, não só apenas no trabalho, mas na sua vida cotidiana. E talvez essa seja a frase mais importante deste vídeo. Técnicas podem aliviar, mas é o sentido que sustenta. Guarda essa frase porque daqui a pouco ela vai fazer ainda mais sentido. Agora deixa eu fazer uma proposta diferente. Talvez você não consiga responder hoje qual é o sentido da sua vida. Tudo bem, quase ninguém consegue. Mas talvez você consiga responder uma pergunta muito menor e justamente por isso muito poderosa. O que merece o melhor de mim hoje? Não é amanhã, não é daqui a 10 anos, é hoje, é agora. Pode ser um filho, uma conversa que você vem adiando, um trabalho feito com honestidade, um pedido de perdão, uma responsabilidade que só você pode assumir, ou um sonho que ficou esquecido. Frankl dizia que o sentido não costuma aparecer como a grande revelação. Na maioria das vezes, ele é descoberto quando respondemos aquilo que a vida está pedindo naquele momento, aquilo que a vida exige de nós, aquela resposta nas ações ordinárias do nosso dia a dia. E talvez seja essa a grande diferença de quem passa a vida inteira esperando encontrar um grande propósito, muitas vezes não percebe os pequenos sentidos que estão batendo à sua porta todos os dias, de forma genuína. E agora nós podemos voltar à pergunta que eu fiz logo lá no começo. Se o maior problema da nossa geração não é a ansiedade, então o que é? Lá no começo eu disse que o maior problema da nossa geração talvez não fosse a ansiedade. Talvez o maior problema dessa geração seja viver tempo demais desconectado de um para quê. Porque quando a vida perde direção, qualquer dificuldade fica maior, qualquer problema parece pesado, qualquer sofrimento parece sem fim. E talvez a ansiedade, em muitos casos, não seja o nosso inimigo. Ela pode estar tentando dizer que alguma dimensão importante da sua vida está pedindo atenção. Isso não significa que toda ansiedade tem origem na falta de sentido. Seria simplificar demais uma realidade, que é muito mais complexa. Para a ansiedade existem fatores biológicos, existem transtornos psicológicos, existem experiências dolorosas. Tudo isso merece cuidado. Mas também existe uma pergunta que muita gente nunca teve coragem de fazer. Para que eu estou vivendo do jeito que estou vivendo? E às vezes é justamente aí que começa a verdadeira mudança. Então eu quero propor uma experiência. Não para a semana que vem, não para quando a vida estiver calma, mas para hoje. Quando esse vídeo terminar, não pegue o celular imediatamente, não abra outra rede social, não saia correndo para a próxima tarefa. Fique 2 minutos em silêncio. Só 2 minutos. Faça uma pergunta para você mesmo. O que na minha vida merece o melhor de mim hoje? Talvez essa pergunta não resolva todos os seus problemas, mas ela pode fazer uma coisa muito importante. Ela pode recolocar você na direção certa e às vezes é exatamente isso que está faltando. Existe uma frase que eu gosto muito, que ela está presente no livro do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, que ele parafraseia Nietzsche, que fala que ele diz que quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. E eu acrescentaria apenas uma coisa. Talvez o sofrimento não seja apenas o peso que você está carregando. Talvez o que esteja machucando mais seja carregar esse peso sem conseguir enxergar para onde ele está levando você. Quando existe sentido, a dor não desaparece, mas ela deixa de ser vazia. Se esse vídeo fez você olhar para a ansiedade de uma forma diferente, me conta aqui nos comentários, que eu gosto de ler. Muitos vídeos surgem a partir da leitura desses comentários. Então, mais uma vez eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, porque a gente tem vídeo novo aqui toda quarta-feira. Vídeos que trazem temas que são relevantes para a nossa formação enquanto pessoa. Seja muito bem-vindo
e espero você no próximo Engenharia de Sentido. Até breve.